E, inclusive, o gabinete do Trump ali, econômico, tá cogitando acabar com o Banco Central. Porque o Banco Central é como se fosse os antigos controladores. Ele tá trazendo essa galera do Vale do Silício, fazendo como se fosse uma revolução burguesa pra tirar os antigos reis do poder e eles assumirem o poder. Sei. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Daniel Lopes, doutor em Linguística e jornalista formado pela UFRJ. Com mais de 500 mil seguidores no Instagram, ele compartilha análises profundas sobre política, economia e sociedade, desafiando narrativas convencionais e estimulando reflexões críticas. Mas sabe qual o que me preocupa? É que o que a China é que os Estados Unidos estão se tornando e quer exportar isso para o mundo. Por quê? As maiores loucuras são muitas vezes fruto das mais discretas suspeitas. Friedrich Nietzsche. Pastor Daniel, quais as intenções reais, na sua opinião, do Donald Trump em relação a esse tarifaço, esse momento do Brasil tão delicado que a gente está vivendo? Então, a primeira coisa que o presidente Donald Trump apresentou no governo dele agora, no dia 21 de janeiro, ele tomou posse dia 20, e dia 21 ele fez uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva ele apresentou um projeto chamado Stargate. Esse projeto tem o objetivo de colocar os Estados Unidos na dianteira da inteligência artificial, vencendo a China. Certo. Porque hoje existe um consenso de que as próximas guerras serão guerras de drones e quem tiver o maior número e a maior qualidade vai vencer. Só que a gente sabe até pelo ACO do Google, Eric Schmidt, e ele falou que daqui a algum tempo, 99% de toda a energia do planeta será consumida pela inteligência artificial. Então, é claro que está uma corrida desenfreada aí para achar novas fontes de energia, né? Capitalizar em cima das fontes que já existem. E nisso entra o Brasil. Tá bom. Porque o Brasil tem uma das maiores matrizes energéticas do mundo e renovável ainda, né? A gente já viu o secretário de Estado, que é o Marco Rubio, se interessando em pegar o excedente de produção de energia da usina de Itaipu. O Brasil estava com uma negociação com o Paraguai para tentar ficar com o excedente, mas aí os Estados Unidos já está tentando melar isso para ficar com esse excedente. Além disso, existe uma corrida também, devido à inteligência artificial, pelos minerais estratégicos. São as terras raras, e né? as terras raras, né? E então, a China tem 75% das terras raras no planeta, né? Isso dá uma vantagem competitiva enorme para eles. Além disso, também a questão de não ter regulamentações ali que limitem o avanço da inteligência artificial, igual tinha nos Estados Unidos, mas agora o Donald Trump ele conseguiu, com o apoio do Congresso, aprovar uma lei chamada Genius Act, que coloca ali 10 anos de impedimento de qualquer estado em impor regulamentação. Então, eu acho que a inteligência artificial, usada no setor bélico principalmente, está no centro disso tudo. Agora, o Brasil tem muito nióbio, né? Tem muito grafite, que é a base do grafeno. Então, nós temos elementos, apesar de a China ter a maioria das fontes de terras raras, a gente tem muitos elementos fundamentais, até o lítio para fazer as baterias e todos esses elementos aí. Então, eu creio que o Donald Trump, ele, se a gente for olhar os primeiros atos, né? Ele já começou o governo falando que queria anexar o Canadá. O Canadá tem commodity pra caramba, mineral, petróleo, gás natural. A Groenlândia, que também tem. Aí ele falou do canal do Panamá. Então você vê que ele está indo para um eixo norte-sul, né? Ao contrário do Biden, que estava tentando pegar os recursos da Ucrânia. Sim. Apesar de que o Trump conseguiu, porque o Trump chegou ao poder falando que ia acabar a guerra na Ucrânia em 24 horas, parando de mandar dinheiro e arma para a Ucrânia. Mas agora ele passou a mandar, né? E aí eu perguntei pro pessoal, falei, por que você acha que aconteceu que fez o Donald Trump mandar armas e dinheiro para os ucranianos, ao contrário do que ele tinha dito? É porque ele fechou um acordo que ele ia mandar as armas e isso seria pago em minerais estratégicos e terra rara também. E daqui uma semana eles têm uma conversa com o Putin, né? Tem uma conversa com o Putin e aí eu já vou lançar mais uma previsão, né? Que eu, graças a Deus, tenho acertado algumas aí, né? Até o Papa, eu falei que ia ser o primeiro Papa norte-americano. Acertei. Existe um alerta muito grande de um atentado terrorista ou de um ataque de bandeira falsa para tentar melar esse acordo, né? Outro dia eu estava lá no Flow Podcast conversando com o Igor. Ele falou, a gente está falando de Oriente Médio, né, Israel. Aí ele falou, mas Daniel, por que até hoje não foi feito um acordo de paz? Eu falei, porque eles mataram todos os caras que queriam fazer o acordo. Tanto do lado palestino quanto do lado israelense. Então, sempre que tem a possibilidade de um acordo desse impacto, tem interesses ali escusos que tentam melar.
Então, tá rolando no meio da inteligência aí internacional um receio de que aconteça um ataque contra os Estados Unidos, feito por grupos ocultos aí, mas colocando na conta da Rússia para melar o acordo da Rússia entre os Estados Unidos. Então, é bom a gente ficar de olho. Então, assim, como eles estão olhando o eixo norte-sul, eles começaram olhando o norte, agora eles estão olhando para o Brasil. Então, eu creio que o presidente Donald Trump está querendo aproveitar esse caos das tarifas, das sanções e tal, e da investigação. Muita gente esquece desse detalhe, o pessoal fica falando só de lei Magnitsky, mas os Estados Unidos começaram uma investigação comercial contra o Brasil, com base numa que eles chamam de seção 301. Essa investigação é a das mais sérias que existem, né? Tem a seção 201 que ela pode trazer sanções mais brandas. Agora, da seção 301, se eles acharem alguma coisa para reverter, é difícil, é uma burocracia muito grande. Então, isso pode dar margem para muito problema também, gerar uma série de confusões no Brasil, né? Como aumento da inflação, desvalorização do real, né? O dólar subindo muito. Evasão de capital, né? O capital saindo daqui, sentindo uma insegurança. Então, eu acho que o Donald Trump está aproveitando essa confusão para poder sentar na mesa com mais força e tentar negociar com o Brasil um acordo mais favorável para que ele alivie sanções, tendo acesso aos nossos recursos naturais. Eu creio que uma parte é isso. Agora, vem cá. O pessoal fala que o Donald Trump é bravateiro, né? Sim. A gente ouve muito essa crítica. Tem até uma frase que é taco, Trump always chicken out. O Trump sempre amarela, né? Sempre amarela, para de repente, sei lá, ele sai com alguma coisa. Sim. Mas não com o que prometeu, né? Digamos assim. Mas ele gera uma pressão. Sim. Tá bom. Ao mesmo tempo, a gente, sei lá, agora recentemente, né? Qual que é a notícia em relação às ações do Trump e as intenções do Trump aqui no Brasil? Que nem esse lance das terras raras. Pô, é o que ele quer. Só que a gente sempre vê, eu queria entender isso contigo, a gente sempre vê assim, parece que sempre tem uma cortina de fumaça na frente para as reais intenções por trás. Sempre. Né? O Trump, olhando essa questão da disputa dele com a China, qual que é a ideia? O mundo voltou a estar polarizado literalmente em dois grupos. E o que os Estados Unidos está tentando fazer? Está tentando eliminar essa influência da China? É isso? É um plano mais longo, mais complexo. Por quê? Esse plano, ele tem 3 etapas. E a primeira... na verdade, a segunda etapa, ela é dividida em 5 partes diferentes. Qual que é a ideia? A potência que tem condição de rivalizar com os Estados Unidos hoje é a China. Isso já se sabe há muito tempo. Então, antes dos Estados Unidos partirem para cima da China, eles estão tentando tirar de cena os aliados da China. Principalmente a Rússia. Sim. E depois o Oriente Médio. Principalmente o Irã. Né? O Irã que é o manda-chuva ali da região, que é uma potência regional. Então, a guerra na Ucrânia, segundo essa linha de raciocínio, que alguns ex-oficiais do Pentágono já publicaram, a ideia seria a seguinte: a gente vai envolver a Rússia num conflito na Ucrânia, fazê-los gastarem muito dinheiro e perder muitos homens e ficarem ocupados com isso, né, em termos de atenção. E depois a gente vai começar uma campanha no Oriente Médio para uma troca de regime no Irã. Depois que a Rússia já tiver nesse atoleiro e o Irã já tiver sido, o governo islâmico tiver sido derrubado, aí eles partem para cima da China. Então a ideia é essa. Tá, e onde entra, no caso, de novo, a inteligência artificial é a mesma coisa. Se a gente está tendo acesso a essa inteligência artificial hoje, ela já provavelmente existe há uns 20 anos. Porra, muito mais. Não é verdade? Já é uma coisa real. Essa conclusão é muito boa. Continua aí que eu vou falar umas coisas sobre isso. Não, por favor, eu queria entender isso. De novo, a ideia da cortina de fumaça e do que realmente... Onde a gente realmente está nessa inteligência artificial, entendeu? Eu vou dar um exemplo dessa ideia da cortina de fumaça, voltando um pouquinho na história. Em 1910, alguns poderosos se reuniram tentando montar um plano para conseguir aprovar um banco central nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não tinham um banco central. Eles escolheram um senador para capitanear esse projeto chamado Nelson Aldrich. Né? Só que o Nelson Aldrich era visto como um cara que era pró-banco, porque o povo americano estava muito preocupado, porque bancos faliram, eles perderam dinheiro e tal, então eles queriam uma regulamentação do setor bancário. Então, a plataforma desse Nelson Aldrich e do presidente Woodrow Wilson era: nós vamos chegar ao poder, vamos combater o monopólio bancário e a gente vai fazer com que o banco seja mais
socialmente irresponsável, né? Sim. Só que esses caras que chegaram ao poder com essa plataforma foram os caras que exatamente aumentaram o poder dos bancos. Sim. Então era um disfarce aquilo, né? Era um disfarce, inclusive o Nelson Aldrich, depois que o pessoal identificou que ele era favorável aos bancos, ele começou a dizer que ele era contra o projeto. Um projeto que ele mesmo ajudou a escrever. Então, assim, na política acontece demais isso. A cortina de fumaça. A cortina de fumaça total. Sim. Que, às vezes o cara fala exatamente o inverso do que ele está fazendo, entendeu? Ele está sempre olhando 2, 3 passos à frente. Isso. E capitalizando em cima da alienação, né? Das pessoas, da operação psicológica, que foi a área que eu trabalhei no Exército, né? Eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica. Então, eu sei identificar quando isso está acontecendo, né? A operação psicológica é manipular a opinião pública, né? Então, a inteligência artificial, como você muito bem falou, para mim já existe desde o final dos anos 60. Tá. É algo que começou a ser desenvolvido ali. Eu parto de um livro chamado The Pentagon's Brain, que é o cérebro do Pentágono. Não tem em português, que é da Annie Jacobsen, que é uma jornalista investigativa. Ela já chegou a ser finalista do Prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio do jornalismo do mundo. E ela, nesse livro, ela prova que quando uma tecnologia chega até o nosso conhecimento, ela já tem pelo menos de 20 a 30 anos de existência no meio militar. Certo. Aí ela cita a internet, né? A internet foi criada pela ARPA, que era o Departamento de Armas Avançadas do Exército Americano, que depois virou DARPA, colocaram só um D na frente. Então, eles desenvolveram um negócio chamado ARPANET, em 1969, que virou internet depois. Aqui no Brasil, a gente chega à internet, populariza meados dos anos 90, né? E eles já tinham desde 1969. Sim. Vem do meio militar. GPS, também a Marinha Americana criou o GPS no final dos anos 60. Chegou no Brasil no ano 2000 só para transporte de carga valiosa. Depois começa a ser liberado para o público com uma precisão muito menor do que eles tinham, só no ano 2010. Aí vem depois o Waze, né? Essas empresas. Então, assim, realmente, as tecnologias elas já têm muito tempo. Agora, a inteligência artificial, ela, na minha opinião, pelo que a gente pesquisa, e aí tem uma tonelada de livros sobre isso, ela foi gestada como instrumento de guerra também. Certo. Não só como instrumento de guerra de você montar perfis e tratamento de grandes bases de dados para você achar padrões ali, né? Sim. Porque hoje você tem uma tonelada de dados e você não consegue muito interpretar esses dados, né? Aí surgem empresas como a Palantir Technology, que é a empresa que vai interpretar para entender quem é quem, onde que esse cara tá, qual é a chance dele ser um terrorista, ou então até, inclusive, prever o crime, né? Porque eles já usam tecnologia de pré-crime, né? Que é o filme do Tom Cruise. O Tom Cruise, que é o Minority Report, veja... Esse filme é antigo e o texto que motivou é mais antigo ainda, né? Sim. Então, a inteligência artificial no setor... É claro que está ali no Vale do Silício, mas o Vale do Silício é completamente aliado ao setor bélico, né? O Pentágono. Para isso, vou indicar um artigo para a galera, tá em inglês, mas é sensacional, que é The Military Origins of Facebook. As origens militares do Facebook, que, se eu não estou enganado, foi a Whitney Webb que escreveu. Está no site Unlimited Hangout, que é um site incrível de jornalismo investigativo. E ela vai mostrar como todas essas empresas de inteligência artificial, elas surgem num contexto ali de patrocínio militar, de interesse bélico. Ela dá um exemplo muito interessante contando essa origem militar do Facebook, quando ela cita o 11 de setembro, e ela diz que depois do 11 de setembro, a CIA criou um negócio chamado TIA, que é Total Information Awareness, que eles começaram a espionar todo mundo, atropelar a privacidade, com a desculpa de estar procurando terrorista e estar protegendo o país. Só que isso chegou ao conhecimento do Congresso americano, o Congresso arrumou um encrenco, falou que isso aí era errado. E aí, no dia que o governo americano decidiu encerrar esse projeto, o TIA, né, o TIA, foi no dia 2 de fevereiro de 2003. No dia 3 de fevereiro de 2003, no dia seguinte, Mark Zuckerberg criou o The Facebook, que tinha um THE, né? E aí, o Facebook passou a fazer a mesma coisa. Uma plataforma de inteligência, monitorando o que está todo mundo pensando. Inclusive, o Facebook, no início, ele era assim, o que você está pensando agora? O que você está pensando hoje? Então, assim, facilita muito a espionagem, né? E você fabricar perfis. E foi exatamente em 2003 que surge também a Palantir Technologies, que é uma empresa poderosíssima hoje. Foi a empresa que mais se valorizou quase 500% em 2025. E é a empresa que foi fundada por um cara chamado Peter Thiel, que fundou essa empresa com 70% de capital dele e 30% de capital da CIA. Uma empresa criada realmente para espionar nesse contexto de guerra ao terror, né? Sim. E então, em 2003, no contexto da guerra ao terror, surgem as redes sociais, já com essa questão de espionar.
e surgem esses grandes aplicativos de análise de dados, né? E são exatamente essas empresas que estão dando todo o suporte pro Trump hoje. O Trump chega ao poder com o patrocínio desse Peter Thiel e o Mark Zuckerberg, que parecia que era inimigo do Trump, agora tá apoiando também, né? Não sei quem se lembra da posse dele, só tinha os caras do Vale do Silício. Só tinha os caras do Vale do Silício. Eles têm um interesse. Só que até então, aparentemente, os caras do Vale do Silício eram mais progressistas. 100%. Por que eles viram do nada conservador, entre aspas? Então, tem um fato que um bilionário desses do Vale do Silício conta, que é o Marc Andreessen. Marc Andreessen foi um dos caras que criou... Eu não me lembro qual era o nome do navegador, mas lembra que tinha Netscape, aqueles primeiros navegadores, ele criou um desses aí. Acho que era Mosaic, um negócio mais ou menos assim. Então ele tá no hall dos pais da internet, esse cara, Marc Andreessen, que é um bilionário americano que tá lá no Vale do Silício até hoje botando pra quebrar. E ele disse que em 2024, eles foram convidados para uma reunião na Casa Branca com o Biden e a Kamala Harris, e eles falaram, olha, a gente vai colocar regulamentações com relação ao desenvolvimento da inteligência artificial e vocês não vão poder mais desenvolver, isso é só o governo. Ou algumas empresas que a gente liberar. Ele disse em entrevistas, isso está em todos os sites, que nesse momento ele decidiu apoiar o Trump. Que ele falou, não, senão a gente vai perder nosso investimento bilionário, né? E aí entra a Palantir Technologies hoje ela é cabeçada por um cara chamado Alex Karp, que escreveu um livro muito interessante chamado The Technological Republic, né? República Tecnológica. E o Alex Karp, ele defende uma ideia de que os Estados Unidos precisam voltar a ser o xerife do planeta Terra e investir na tecnologia, não para fazer TikTok, mas para fazer... TikTok é chinês, né? Mas redes sociais de bobagem, né? De perda de tempo, mas para investir em armas. Então, ele é daquela ideia de que a gente tem que ser forte, tem que ter arma e usar a inteligência artificial para dominar o mundo. Então, o Vale do Silício está dando esse suporte para o governo americano. A gente teve um caso inédito, que é o destacamento, acho que é 201, se não estou enganado. Se não for 201, é 301. Que o governo americano pegou CEOs de várias dessas empresas de tecnologia que estão desenvolvendo inteligência artificial, puxaram os caras para dentro do exército e os Estados Unidos deu patente de tenente-coronel pros caras. Entendi. Aí os caras falaram pra mim, o que você acha disso? Por que eles fizeram isso? Eles estão puxando esses caras pra desenvolver inteligência artificial pra usar na guerra, pô. É isso. Então. Só que não é uma guerra só de bomba, é uma guerra também de espionagem e controle da informação. Inclusive e manipulação comportamental. A gente estava conversando. A ideia é essa. Mas então, a gente estava vendo o mundo caminhando para um lado progressista, exagerado, inclusive. Sim. Né? Nós tínhamos ali aqueles movimentos malucos todos aí acontecendo. Só que aí entra uma grande questão. Conforme os Estados Unidos vão se liquefazendo, vamos chamar dessa forma, a China e a Rússia e o Irã, esses países, eles mantêm uma estrutura social muito sólida. Sim. Muito sólida. É, bem controlada. Muito bem controlada. Por exemplo, eu vivi na Rússia há 17 anos. Pô, eu conheço lá. Tu não brinca com família na Rússia. É, lógico. Não brinca. Palhaçada, Não né? brinca com criança. Tu não brinca. Na Rússia... Você tem uma estrutura muito bem estabelecida. As regras são claras, né? As regras são claras. Mas a minha pergunta para ti é a seguinte. Isso é meio óbvio. Tá. E os Estados Unidos, ele estava indo pro ralo, literalmente falando. É. Agora, qual que era o interesse do Biden porque aí saiu, né? Eu não sei quanto disso é verdade. Até te perguntar. A denúncia de um ex-oficial da CIA dizendo que o governo Biden, junto com o Supremo... interferiram nas eleições do Brasil. Qual que era esse interesse? Se os Estados Unidos estava se liquefazendo, qual que é a ideia de... Por que querer algum tipo de influência, por exemplo, com um país como o Brasil? Então, é aquilo que eu estava falando no início. Na minha opinião, eu provavelmente posso estar errado, talvez esteja, mas na minha opinião hoje, no mundo que a gente está vivendo, em que a riqueza natural está passando a ser contabilizada como riqueza monetária, né, com a tokenização da natureza, o Howard Lutnick, que é o secretário do comércio do Trump, é um grande proponente disso. O Brasil é o país mais rico do mundo. Pô. Sim, nesse aspecto, sem dúvida. É mais rico. Então, a gente está falando de muito dinheiro e muito recurso natural necessário para os Estados Unidos continuar a ter o seu interesse. Mas concorda? Que vamos supor, o Trump está trazendo isso com força agora. Sim. Mas o Biden queria isso? Se queria também. Queria dominar o mundo? Não é que ele... Assim, entendeu meu modo de falar, né? Lógico. Não, faz super sentido o que você falou, mas a gente tem que entender que o Biden... O Biden não mandava nada, né? Pois é. O cara senil, né? Gagá. Então, ele era pilotado por alguns grupos. Alguns grupos que tinham interesse em sucatear os Estados Unidos, propositalmente. Não porque eles eram agentes russos nem chineses.
É outro tipo de interesse. E eles queriam, ao mesmo tempo, continuar a hegemonia norte-americana. É meio contraditório, porque você fala, pô, os Estados Unidos estão indo pro buraco, e ao mesmo tempo quer continuar a ser o xerife do planeta Terra. Sim. O que estava acontecendo ali, e hoje está mais claro isso, é, primeiro, havia um interesse de deixar imigrantes sem documento entrar nos Estados Unidos. Para quê? Para gerar um caos nos Estados Unidos. E em cima desse caos, entraram muitos bandidos, entraram membros de gangue, eles estão matando todo mundo. Para que a população americana aceitasse o controle digital biométrico de toda a sociedade. Então, primeiro, eles instauraram esse caos para poder fazer uma biometria dos imigrantes sem documentos e depois isso ser aplicado ao próprio cidadão norte-americano. Então, é você instaurar o caos para trazer uma ordem nova. Essa dialética. Então, uma parte da destruição proposital do Biden envolvia isso. Outro interesse que ele tinha de trazer os imigrantes ilegais era ele aumentar a base de eleitores dele. Tipo assim, vem para os Estados Unidos, eu te dou cidadania, tu vota em mim. Porque ele sabia que a popularidade dele estava baixíssima, né? Sim. Então, tinha essa estratégia também. Eu falava isso muito em 2022. Os caras, não, mas o imigrante ilegal não vai poder votar. A gente viu que nas eleições, vários projetos de leis estavam sendo colocados não apenas para permitir um imigrante sem documento votar, mas, na verdade, para não exigir documentação com foto na hora do cara votar, pô. Os caras falam, para você fazer tudo nos Estados Unidos tem que ter documento com foto para votar, não. Então, os caras, segundo o Elon Musk até argumentou, eles estavam importando eleitores. Sim. Né? Sim. E transformando toda a cultura americana. Agora, então, quando eu vou viajar um pouco, Fica se eu estiver errado, só me corrija. Não. Por exemplo, eu entendo. Eu vou dividir o mundo dessa forma, em dois. Então você tem lá China, Índia, de novo, Irã e etc. Esses caras, na guerra cultural, eles já venceram. Porque eles se mantêm íntegros e o mundo todo pervertido. Eles estão blindados. Blindados. E o mundo se perverteu. Sim. Os Estados Unidos sempre foi o xerife do mundo. Mas de um bom tempo pra cá, deixou de querer ser. Deu uma pipocada. Obama pipocou. Mudou a estratégia. Mudou. Só que eles foram se diluindo nessa guerra cultural. Só que ao mesmo tempo, beleza, os caras têm uma hegemonia, só que uma hegemonia financeira militar. Sim. Como é que eles mantêm essa hegemonia financeira ou militar? Pegando os países como o nosso, trazendo para cá toda essa desgraça progressista, vai alienando a nossa cultura e o nosso povo e vai mantendo a gente escravizado financeiramente. E sugando nossos recursos. Porém, entretanto, todavia, o povo do lado de lá, China, Rússia, etc., mantém os seus costumes e vai tentando também exercer agora uma influência financeira do lado de cá. Claro. Do lado de cá. Só que aí, beleza. Entrou o Trump na jogada agora há pouco tempo, tentando se reerguer. Arrumar a casa. Make America Great Again. Exato. Agora ele vem para nós, aparentemente trazendo mão firme, mão de ferro. Porrete. E a ideia é que não somente ele traz o porrete, ele quer mostrar para todo mundo que a gente está sendo seduzido por aquela galera, indo por um progressismo que dilui a nossa sociedade, a família, a nossa base. E que de duas uma, ou nós seremos vítimas deles, China, Rússia, etc., ou ficaremos na zona de influência dos Estados Unidos. Escolha o lado. Com certeza. Tá errado esse pensamento? Não, dos dois lados eu já aviso todo mundo, os caras ficou até meio chateados. Eu escolho os Estados Unidos, pô. Claro, lógico. porque há minimamente mais liberdade lá. Estranho escolher isso, fala, pô. Não, há mais liberdade do lado de cá. Mas sabe qual é o que me preocupa? É que o que a China é que os Estados Unidos estão se tornando e quer exportar isso para o mundo. Por quê? Quando você olha democratas e republicanos, esquerda e direita, o que está triste agora é que os dois têm um ponto em comum, que é a famosa Agenda 2030. Certo. A base do Fórum Econômico Mundial. Certo. Substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Isso. Implementação do crédito carbono. Implementação da identidade digital, implementação do crédito social, implementação do pré-crime, substituição do trabalho humano pela inteligência artificial, humanidade totalmente dependente de uma esmola, que é a renda básica universal. Trump não fala explicitamente sobre isso, mas quem está ao redor dele fala. E isso é China. Isso é China. Então, na veia, né? Eles fizeram o test drive na China, que a China também é vassala deles. E eles viram que se deu certo com 1,5 bilhão de pessoas, vai dar certo no resto. Deixa eu te fazer uma pergunta. É um projeto de controle. Uma pergunta muito importante. Preocupante ao extremo. Tem um comunista, que é o Jones Manuel, eu sempre vejo ele fazer essa pergunta. Como é que em 30 anos a China conseguiu se equiparar em força e luta
com os Estados Unidos. Uhum. Eu tenho uma teoria na minha cabeça, mas eu queria ouvir de você. O que você acha que aconteceu para a China conseguir explodir dessa forma? Por um lado, assim, primeiro exemplo é que a China é uma sociedade antiga, é uma nação civilizacional, foi uma civilização inteira. Então, eles têm um sistema já ancestral de controle, uma população gigantesca. Não tem as regulamentações que tem no Ocidente, não tem consolidação das leis trabalhistas CLT lá. Perfeito. Então, é claro que você consegue produzir muito mais pagando muito menos pro cara. Como um escravo é fácil. Entendeu? Aí é mole. Sim. É igual, por exemplo, as pesquisas de biotecnologia. Nos Estados Unidos, você tem um monte de regras e regulamentações para não fazer experimento misturando DNA do ser humano com animal. Lá não tem. Então, eles vão encontrando coisas novas que aqui não pode. Então, é claro que essa falta de regulamentação em um governo centralizado, se for gerido de uma forma não autodestrutiva, misturando uma política socialista com uma economia capitalista, aí faz os caras chegarem mais rápido na corrida, na maratona. Posso dar uma... É um exemplo. Posso dar uma outra opinião? Tá. Que é aquilo que eu falei que é a minha. A Rússia usou isso como estratégia logo após a Segunda Guerra. E eu vejo que a China talvez tenha feito o mesmo. Que é o quê? Mandar os cérebros para os países aprender. Isso. E eles eram obrigados a voltar. Total. Na 100%. Rússia tinha que voltar. Tanto que a São Petersburgo é o melhor de cada capital europeia. Entendi. Puxa tudo, né? Puxa tudo. Puxa tudo. Então, acho que a China mandou para a América, mandou para os países. Manda até hoje. E eles, caras, são escravos do regime. Sim. Eles voltam, trazem o que é de melhor sem nenhuma regulamentação. Sim. Então, Vai a chance voa, de replicar isso é muito rápido, né? É exponencial. O governo fala o que você precisa. O cara precisa disso aqui. Vai bola para frente. Agora, nessa mudança do Vale do Silício, dessa estratégia, que era progressista, vai mais para conservador, qual é o papel do Musk nisso? Porque era amigo, virou inimigo do nada, mano. Isso é estranho também. Pra mim é balela isso. E não parece acho que é teatro? É teatro. Pra mim é uma estratégia. Então, o papel do Musk é uma história um pouquinho mais robusta. Eu ia falar longa e o cara já, lá vem a história longa, né? Gosto de ouvir. Uma história interessante. Aprender é importante, vamos lá. Cara, isso começa com o avô do Musk. Certo. O avô do Musk era eu ia chamar de visionário, mas ele era um visionário subversivo. Tanto que foi preso por causa disso. O nome dele era Joshua Norman Haldeman. E ele era americano, só que ele radicado no Canadá. No Canadá, ele era um dos cabeças isso estou falando anos 30. Um dos cabeças do movimento chamado Technocracy Incorporated, movimento tecnocrático. Esse movimento queria o seguinte, queria resolver os problemas do capitalismo. Quais problemas? Anos 30 eles estavam vivendo a Grande Depressão, né? A era perdida depois da crise de 29. Então, eles começaram a pensar, capitalismo só produz caos, pobreza, desigualdade social. Como é que a gente resolve isso propondo um novo sistema? A ideia era o seguinte, o povo é ignorante e sempre escolhe, na democracia representativa, líderes ruins. Então, o povo é burro, escolhe alguém ruim, escolhe o cara que é o demagogo. Sempre vai escolher o barrabás, irmão. Entendeu? Isso aí não tem jeito. Então, eles pensaram isso. O povo é burro. Aí o povo vai escolher, na hora de votar, vai escolher o pior cara. Vai escolher o cara que tem a melhor propaganda, o melhor gogó. O demagogo, né? Que é o cara que engana a população. Então, o que eles pensaram? Não vai ser mais assim. Agora são os melhores que vão governar. Só que aí... Você fala, como é que a gente escolhe os melhores? Eles falam, não, os melhores são os cabeças da ciência e da tecnologia. Mas como é que a gente vai escolher? Não, a elite vai escolher quem é o cara e ele vai governar autocraticamente, pô. Ou seja, eles estão propondo uma ditadura, lógico, só que com uma roupagem tecnológica. Sim. Então, assim, esse movimento foi crescendo no Canadá, só que chegou um ponto que durante a Segunda Guerra Mundial eles começaram a apoiar a Alemanha, falar a favor, né, dos alemães e tal, porque eles se identificavam com aquilo, com aquela proposta. E aí o governo canadense começou a ver aquilo como um movimento altamente perigoso para a sociedade canadense e eles tornaram o movimento tecnocrático ilegal e prenderam o avô do Musk, o Joshua Haldeman. É um ponto importante, eles queriam substituir o dinheiro por créditos de energia. E essa ideia de crédito de energia evolui para a ideia de crédito de carbono. Perfeito. Na verdade, crédito de energia não é um crédito, é uma multa. É uma limitação. Só que eles são tão inteligentes, espertos e malandros que eles conseguem transformar um troço que é uma multa, uma punição, num crédito. Você fala, ganhei um crédito. Lógico. É muito mais legal você mentalizar um crédito que uma multa, né? Sim. O crédito de carbono é isso, né? Não é, eu vou te dar um monte de crédito de carbono. Não, você só vai poder consumir se você consumir além do crédito, você paga a multa. O foco é a multa, não o crédito, né? Então, a ideia deles, nos anos 30, era que se a tecnologia fosse usada para produção, para produzir alimento, para produzir
produzir prédio. Num cenário em que a tecnologia é avançada, a produção ia se tornar muito barata e os produtos se tornariam praticamente gratuitos. O que não aconteceu. Não aconteceu, principalmente porque não tinha tecnologia para isso. Mas isso, para mim, é uma desculpa. O objetivo não é esse. Até hoje não aconteceu. Então, mas agora com a inteligência artificial, a promessa é que isso vai acontecer. O senhor acredita? E eu não acredito. Para mim... Já... vai... Porque a gente ouve essa balela desde a década de 30. Exato, pô. Só que eles não tinham uma tecnologia de monitoramento do que está todo mundo comprando e vendendo e da energia que é produzida e consumida. Perfeito, entendo. Entendeu? Então, assim, eles queriam substituição de dinheiro por um crédito. É a mesma coisa que a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, que na verdade é um token, não é dinheiro. Exato. Uma permissão para fazer alguma coisa. Então, o Joshua Hadelman, ele foi preso. Aí, quando ele sai da prisão em 1940, ele integra um outro movimento chamado Movimento do Crédito Social. Então, cara, a gente sempre escuta aquela frase, né? Que não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Sim. É exatamente isso. Se eu ouve falar em crédito de carbono hoje, ESG, né? Environment Sustainability Governance, novo mercado verde, capitalismo verde e tal, isso é a ideia dos anos 30. E já na época foi visto como uma ideia de controle social, uma ideia tirânica. Porque tira do povo a possibilidade dos meios de ação. Do crescimento, né? Do crescimento, até aí da ascensão social. Exatamente. Porque esse token, ele provavelmente ele vai impedir o acúmulo. Uhum. Ao contrário do dinheiro que eu consigo acumular, nem que seja embaixo do colchão, esse dinheiro provavelmente ele vai ter um prazo de validade. Você recebe essa mesada do crédito social ou da renda básica universal no dia 5, no dia 30 ela expira. E você não pode usar para comprar qualquer coisa. São as coisas que o sistema quer que você consuma. Se você consumir carne vermelha, por exemplo, ele vai tirar uma boa parte do teu token porque produz muito gás do efeito estufa, né? Que é a ideia. Então, assim, é uma sociedade distópica de filmes de terror. Sim. Eles não conseguiram fazer isso na época porque não tinha tecnologia para isso. O controle, né? Não tinha meios de aplicar. Com a inteligência artificial e com a robótica, nanotecnologia, biotecnologia, né? O que os caras chamam de tecnologia green, que é GRN, que é genética, robótica, inteligência artificial e nanotecnologia, hoje é possível fazer isso. E a empresa mais qualificada para fazer isso é a Palantir Technologies, que, lembrando que Palantir foi criada pelo Peter Thiel. Peter Thiel criou o PayPal junto com o Elon Musk. Então, a gente está falando da mesma galera que financiou agora o Trump. Que financiou o Trump agora. Então, o que a gente está vendo é a implementação desse sistema. Projeto tecnocrático, que vai caminhar para o crédito social, crédito de carbono, identidade digital, biometria da retina, as pessoas perdendo emprego por causa da inteligência artificial, e daí vindo a ideia de uma renda básica universal. Mas isso é 0,01% da população trilionária e o resto não tendo nada, mas sendo feliz, que é um dos lemas lá do Fórum Econômico Mundial, né? Mas então, Perdão. O que o senhor está me dizendo em resumo, a China foi um grande experimento. Foi. Nesse sentido. Sim. Que deu certo de forma social capitalista. Deu certo da forma grotesca. Grotesca. Pegando 1 milhão de pessoas escravizando, controlando. 1,5 bilhão, né? 1,5 bilhão, escravizando. Mas beleza, mas eles viram assim, cara, se naquele sistema ali, mão de ferro, deu certo, se a gente tentar maquiar maximamente isso pro lado de cá, vai ser melhor ainda. Pô, a máquina tá azeitada que é uma beleza. Agora, como é que a gente foge disso? Porque a inteligência artificial tá aqui. Eu tenho para mim... pergunta de $1 milhão. Eu tenho para mim que mais de 70%, eu vou jogar um número alto mesmo, mas das profissões de conhecimento já vão cair em obsolescência nos próximos 10 anos. Sim, é chamada de profissões de colarinho branco. Colarinho branco é o white collar, né? A gente pensa muito em crime de colarinho branco. Sim. Mas os americanos usam muito isso, né? White collar jobs, né? Trabalhos de colarinho branco. Que é o cara serviço de escritório, que exige conhecimento técnico. Essa galera já... Cara, tá com os dias... A gente tá numa contagem regressiva pro salve quem puder, meu. Eu falo uma coisa aqui que o pessoal não tem noção. Um nutricionista que tá entrando agora na faculdade, eu não entraria. Tá perdendo tempo. Não é só o nutricionista, o próprio programador. Psicólogo, programador. Porque o IA vai programar. O cara que criou a IA já tá te matando ele. É tipo assim, é o karma do cara mesmo. O que vai ficar são profissões de trabalho manual ainda. Isso. Mas aquelas de conhecimento, veja bem, até advogado. Não, advogado já foi pro beleléu. Não é verdade? Você precisa de um contrato, você pede pra IA e faz. Meu pai trabalha com leilão de imóveis. Ele pega os processos, fica lendo. Eu falei, me dá o PDF aqui. Na mesma hora que deu tudo que ele queria. Ele falou, não é possível. Exato. Falei, meu amigo,
Falei pro meu pai, né? Ó, pode economizar uma grana aí com advogados. Olha, farmacêutico, homeopata, inclusive Sim. médicos, cara. Clínico geral, dependendo da área. Não, a parte de triagem radiologia, acaba. de análise isso de aí já imagem, acabou, meu irmão. A máquina analisa muito melhor. E tu sabe que essa parte de triagem, né, que é o técnico de imagem, né, o médico, era uma das mais prestigiadas na medicina, que mais ganhava dinheiro, o cara podia ter 2 empregos, ele era assim, imagina, fazer laudo, né? Hoje em dia não é preciso mais, realmente, aí já a faz máquina tudo. acerta muito mais do que o homem. Então... Isso é altamente preocupante. Só que a gente teve, ao mesmo tempo, Daniel, uma engenharia social de diminuição populacional. Sim. E isso está em voga. Total. Então, ao mesmo tempo que a gente está ficando e vai ficar obsoleto, a ideia é que há uma diminuição. Eu vou te fazer uma pergunta sobre algo que eu ouvi. Bom, e isso realmente me preocupou mais do que tudo. Há 20 anos atrás, nascia uma criança neurodivergente com autismo para cada 2.000. Sim. Agora, hoje, os dados de hoje, se eu não me engano, é 1 para cada 36. Ou seja, 36 Tem algo crianças errado normais, aí. uma neurodivergente. Algo aconteceu. Só que eu ouvi um número que me assustou. Eu não sei o quanto disso é verdadeiro, mas entendendo que é 1 para 36, é dito que em 2050 vai ser 1 para cada 2. Tá repreendido o nome de Jesus, né? Mais? Mas aí, então, quando você para pensar nisso, metade. Em 2050, metade da população que vai nascer vai ter um grau de neurodivergência. Existem vários espectros. Sim. Mas se você eliminar, cara, 30%, 40%, vai ser tranquilamente pessoas que não podem nem gerar mais vida, porque vai passar. Entendi. A questão de engenharia genética, aí o cara resolve isso aí. No Vale do Silício hoje é assim, né? O Elon Musk tem 14 filhos, só um foi por meios naturais, o resto é tudo fertilização in vitro, pô. Por quê? Porque ele tá escolhendo todas as características do filho. São os super bebês do Vale do Silício. Então já é uma eugenia, então, uma coisa grotesca. Essa eugenia ela já está acontecendo por causa do plástico, já está acontecendo por causa da poluição, já está acontecendo pelo estilo de vida. Sim. Agora, beleza, quem é que controla isso, Daniel? Vamos tentar... queria tentar entender isso, porque beleza, eu creio na Bíblia. Sim. Eu entendo que o espírito do anticristo ele está no mundo. Sim. Mas isso é desde a época dos apóstolos. Perfeito. Agora, eu sei que isso também vai se condensar como uma espiral que cada vez vai ficando mais densa. Vai fechando o cerco. Eu sei que uma hora vai se concretizar num alguém ou em um sistema, seja ele político, religioso, vai acontecer. Sim. Na sua visão, pastor, eu sei que futurologia é muito ruim, mas dentro de tudo que o senhor já estudou, como é que o senhor enxerga isso acontecendo no mundo? O advento do anticristo? Da onde vai vir? Então, essa galera do Vale do Silício, para mim, está totalmente envolvida nisso. Mas, se a gente quiser identificar algumas instituições e pessoas, por exemplo, o presidente Donald Trump, ele fala que ele é contra o Deep State, que é o shadow government, né? O Estado profundo, o governo secreto. Ele chamava isso da Big Tech, a Big Media, Big Money, Big Pharma. Ele se dizia contra isso tudo. Mas a gente vê uma grande contradição, porque em 2020, quando teve a pandemia, foi ele que montou o comitê do Covid e criou o projeto Warp Speed, que mandou bilhões para as empresas envolverem lá os produtos que eles usaram, né, para combater. Então foi ele que bancou isso tudo, né? Junto com o próprio Dr. Anthony Fauci, que ele escolheu para capitanear esse comitê de emergência da crise sanitária. Muita gente fala, o Dr. Anthony Fauci já era há décadas líder do NIH, que é o National Institute of Health. Sim, eu não estou falando do NIH. O Trump não colocou o Anthony Fauci no NIH. Ele colocou o Anthony Fauci no comitê emergencial da crise sanitária. Ele também escolheu. Ele e a doutora Barbara Burks, que era aquela senhora que ficava sempre com um cachecolzinho. Essa senhora, para vocês terem ideia, hoje ela está no conselho da Palantir Technologies, que é essa galera. Então, o que está acontecendo? A medicina está indo para o Vale do Silício, com a biotecnologia, e as finanças estão indo para o Vale do Silício, a defesa está indo para o Vale do Silício, está tudo concentrado no Vale. Concentrando ali. Entendeu? Então, assim, eles que decidem agora o que é bom e o que é ruim para a medicina, o que é certo e errado no exército, quem mata e quem vive, e decidem qual é a melhor forma de governo também. Bom, então, para eu resumir, para eu entender bem, se eu não estou errado, vou fazer uma leitura um pouco diferente. Segunda Guerra Mundial. Sim. Quem ganhou a guerra? Estados Unidos ou Rússia? Teoricamente, a história vai dizer que quem ganhou foi os Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia. Mas, na verdade, alguns vão dizer que é a Alemanha que acabou se dando bem, né?
Depois eu te explico por quê. Vou até querer saber mesmo. Já fiquei curioso. É porque a Alemanha, Estados Unidos e Rússia estavam no mesmo time, né? Porque os aliados, eles eram... Mas que eu digo o seguinte... Quem foi tropa de frente, que morreu todo mundo, foram os russos. Sim. Mas eles, via de regra, de fato, quando o mundo tem que olhar, falar, a Rússia fez a Segunda Guerra acontecer para um lado. Só que eles foram massa de manobra, porra. Quem você tá falando? A Rússia. Infelizmente sempre foi, né? Meu ponto é o seguinte... Isso está no livro Política, Ideologia e Conspirações. Meu ponto é o seguinte... A Rússia foi construída pelo Ocidente. Então, se China e Rússia, por mais tecnologia e força que tenham, eles, para mim, não passam de massa de manobra dos Estados Unidos. Mas é isso. Então, eu ia tentar... arrumar um terreno primeiro pro o cara que ouvisse isso não ficasse escandalizado achando que a gente é idiota. Entendeu? Pra ter mais base. Você queimou um pouco a largada. É porque eu te ouvi, eu tô lembrando de histórias da Rússia, eu tô vendo isso. É isso, eles são massa de manobra. Quando começa a Revolução Bolchevique na Rússia, em 1917, Lenin estava na Inglaterra na mansão dos Rothschild, dos banqueiros alemães. Dos banqueiros alemães que depois viraram ingleses, franceses, né? Porque eles se espalharam pelo mundo, né? Então, assim, tudo aquilo ali já estava programado. Marx mesmo teve patrocínio lá do Engels, que era um cara multimilionário. Esses caras os bancos sempre tiveram por trás. E qual é a melhor maneira de você esconder que você trabalha para os bancos? É você ser o maior inimigo dos bancos publicamente. Claro. Mas secretamente você trabalhar para os bancos. Claro. Entendeu? Porque, no fundo, é dinheiro e poder. Exato. Até um líder do anarquismo, que era o Bakunin, ele falava... comunismo é coisa de banqueiro. Mas porque no fundo e nesse livro, Política, Ideologia e Conspirações, que é sensacional, o autor, ele fala, socialismo é coisa de bilionário. É um dos capítulos. São bilionários que criam isso. Por quê? É muito chato quando um país poderoso quer os nossos recursos naturais, e aí, para eles terem acesso para os nossos recursos naturais, ele tem que fazer um lobby, patrocinar vários políticos ali, dar um mensalão, pro cara ter que botar em votação, o povo reclamar. Não era muito melhor para ele, que é mal intencionado, tirânico, diabólico, o país que tem um monte de recurso natural ser uma ditadura e você já conversa direto com o cara e fala, me libera seu recurso que eu faço as estradas que você tá precisando. Exatamente. Acabou. É muito mais simples. Exatamente. Para esses caras psicopatas, né? Não sou a favor disso. Eu acho isso terrível. Sim. Mas assim... na prática, a Rússia, infelizmente, ela nunca foi realmente uma democracia. Os caras saem do império para uma União Soviética tirânica, depois tem uma democracia de fachada, né? Que a gente sabe que é uma troquinha ali, dança das cadeiras do Putin com o Medvedev, né? E há um controle tecnológico, como a gente falou, se os Estados Unidos, vamos supor, tem a inteligência artificial já desde a década de 60. Sim. Ou seja, são 65 anos. De janela. Ainda que a China tenha mandado as suas mentes mais brilhantes para a América, também para aprender, eles só receberam informação que puderam receber. Exato. Eles só existem porque os Estados Unidos permitem. Exato. E, na verdade, eles são cobaias. É um campo de teste. É por isso que eu falei. Começa lá... quer dizer, essa parte de manipulação e controle social começa lá. Agora, até que ponto também... Aí vem uma questão de se pensar. Nessa jogada toda... Os Estados Unidos, por essa visão, aonde eles, na minha opinião, trabalharam bem que essa guerra cultural, não estavam se perdendo nesse jogo. Não, em muitos casos eles se perderam. Eles se perderam, mas assim, a elite da elite ainda mantém. Sempre reverte o limão em limonada. Os caras sempre conseguem dar a volta por cima, porque esses caras, eles montam um leque de opções, eles já sabem, se der isso eu faço isso, se der isso eu faço aquilo. Então já tá tudo dentro do programa. Por exemplo, os Estados Unidos eram amigos do Irã. Aí em 1978, se eu não estou enganado, tem a Revolução Islâmica com a Ayatollah Khomeini. Aí, em vez deles fazerem uma guerra direta contra o Irã para tentar reaver o controle do... o Irã tem petróleo pra caramba, a segunda maior reserva de gás natural do mundo. É muito em uma posição estratégica, país gigantesco ali, domina o Oriente Médio. O que eles fizeram? Eles fizeram uma guerra por procuração. Eles levantaram o Saddam Hussein. Tem foto do Saddam Hussein no Senado americano sendo recebido, um amigão nosso, soldado da liberdade. E aí tem a guerra Irã-Iraque. Sim. Então eles criaram o Saddam Hussein. Aí depois o Saddam Hussein, o que ele faz? A guerra empatou, ficou 0-0.
Só que ele começou a querer vender petróleo aceitando outras moedas que não o dólar. Aí os Estados Unidos falaram, pô, precisamos quebrar esse cara. Aí fizeram a Guerra do Golfo. Aí na Guerra do Golfo falaram pra ele, ó, só pode vender petróleo aceitando dólar. Se fizer de novo, já era. Aí lá na frente, acontece o 11 de setembro, sempre tem que ter uma grande justificativa, e aí isso justifica eles irem de novo até o Afeganistão e o Iraque, mas dessa vez não para falar sobre petróleo, dessa vez para falar, cara, tua casa caiu, eu que vou dominar tu aqui agora. Ah, mas por que você vem aqui? Porque vocês ajudaram a destruir meus prédios. Nessa parte eu vou dar um salto aqui, e é isso que preocupa, porque esse contexto do 11 de setembro, que é a guerra ao terror, ele está sendo replicado agora. E é por isso que muitos temem um novo 11 de setembro. Tá bom. E é por isso que a galera tá super de olho, pensando, caramba, vai acontecer alguma parada nesse nível para justificar uma nova guerra ao terror, um aumento do controle sobre as comunicações e sobre as liberdades e sobre a privacidade, para que esse projeto tecnocrático, isso está num livrinho pequenininho chamado The Energy Certificate. O livro é do movimento tecnocrático, um livro de 1938. Se você pega hoje e lê esse livro, que eu acho que o livro tem 27 páginas, você fala, meu Deus, é exatamente o que eles estão fazendo hoje. Então está sendo montado um governo tecnocrático nesses moldes, onde a população não vai ter dinheiro, vai ter um crédito, que é um token. O dinheiro físico vai sumir. Provavelmente a internet dos corpos, né, com a internet sexta geração, isso tudo vai ficar subcutâneo. A gente sai da internet das coisas, celular inteligente, né, telefone inteligente, para a tecnologia para dentro do corpo. E isso vai ser um prato cheio para esse sistema de controle total. Então, isso é o reino do anticristo. Entendi. Isso é o... Porque sem esse implante na mão ou na testa, ninguém vai poder comprar nem vender. Sem esse controle total. Sem esse controle total. Aí eu vou te perguntar, já provocando. Legal. Aonde entra o Bitcoin como uma estratégia de... Resistência? Não resistência, na verdade é o contrário. Ao contrário, de controle. Do tipo assim, vamos jogar esse troço aqui pra ver como é que funciona. 100%. Então, marionete. Total. Quem estuda Bitcoin vai ver que o Bitcoin foi criado em 2008, apareceu um white paper, né, o papel ali, de um cara chamado Satoshi Nakamoto. Que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe, tal, anônimo. Só que em 1994, eu acho, a NSA, que é National Security Agency, que é espião no planeta Terra inteiro, em nome dos Estados Unidos, eles já tinham um white paper idêntico ao do Bitcoin, chamado Projeto SHA-256. É fácil de achar isso. E a ideia era criar uma moeda digital que permitisse o controle total da sociedade. Ou seja... inclusive, se você pegar o IP da primeira transação do Bitcoin, o IP bate com a sede da NSA, que é uma das versões da CIA, né? A Comunidade de Inteligência. Então, é lógico que isso tem uma origem na inteligência, né? Eu acho o Bitcoin interessante, apesar disso. Tem o Bitcoin, a ideia do blockchain é sensacional. Mas, se você tem um sistema de registro eterno, pode até, alguns acreditam em anonimato. Mas, quando você mexe em blockchain, você não consegue apagar aquela transação. Aquela transação, em tese, ela é impossível de ser apagada. Exato. Então, isso é o protótipo do controle total, se passando como um movimento antissistema liberal, na minha opinião. Pois é. Aí a gente vai pensar o quê? Aí o Bitcoin, ele vai ficar no tempo, talvez não, talvez sim, mas ele pode ficar obsoleto. Se, por exemplo, uma nação como os Estados Unidos, nesse controle total... Sim. Tipo, basta, de fato, criminalizar. Não, lógico. Ou regulamentar. Ou regulamentar. Isso aí. Acabou. Acho que a tendência é essa. Eles vão puxar o Bitcoin, eles liberaram o Bitcoin. Sim. Todo mundo ali se expôs com aquilo, porque o cara faz transação com Bitcoin, acha que não tem ninguém vendo, obviamente que eles estão vendo. É igual quando você está no navegador e tem a opção assim, né, navegação anônima. Isso. Quando você clica ali, acende uma luzinha lá na CIA, na NSA, que o cara fala, ó, Mané tá querendo fazer alguma coisa errada. Isso. Então, é claro que as criptomoedas facilitaram muito as maracutaias, né? Sim. Não pagar imposto e tal. Então, é claro que tá todo mundo de olho. E, na verdade, o sistema tecnológico de espionagem que criou isso. Para eles mesmos usarem, depois eles acharam interessante. Mas o senhor distribuir. o senhor acha que o Bitcoin ele vai ser uma... Ao mesmo tempo, até para essa galera, porque eu acho que o Bitcoin é uma sacada
sobretudo, é para corrupção. Lógico. Para o crime, de fato. Porque é o seguinte, é o anonimato do crime digital. Porque amanhã não vai ter uma moeda física. Se todos esses tokens vão estar sendo controlados pelos a estados... moeda física facilita, né? Mas não vai ter. A única que pode ter alguma liberdade para que esse mercado negro e cinza funcione é o Bitcoin. Sim. Aí o cara pensa assim, o cara pega um filme Nascido na América, que é com Tom Cruise, conta a história real de um piloto de avião chamado Barry Seal, que o cara fazia... Ele piloto de aviação comercial. De repente, uns caras lá da Colômbia, lá do cartel de Medellín, de Cali, chegaram pra ele e falaram, ó, quer transportar umas paradas pra gente? Ele falou, transporta. Aí ele ficou nessa de transportar, chegou nos Estados Unidos, a CIA pegou ele. Falou, tá transportando os negócios aí, né? Aí ele falou, poxa, cara, a casa caiu, né? Aí eles falaram, depende. Você pode ou ir pra cadeia, prisão aí... décadas, ou você pode transportar pra gente também. Aí ele, vocês mexem com essas paradas também? Ele falou, não, mexe não, a gente que manda nisso. Lógico, pô. Então ele virou um agente duplo. Sim. Quando você entende que a CIA, ela tem um orçamento secreto, sim, e o orçamento secreto dela vem desse tipo de comércio, que, na verdade, eles que controlam boa parte desse comércio, você entende por que eles criaram o blockchain. Eu acredito, exato. Né? Porque é a maneira de manter... Então, lógico. Você quer amanhã fazer um mensalão, é por Bitcoin. Pô, muito mais difícil de rastrear, né? Em tese. Apesar de que eu acho que ele tem uma chavezinha lá que eles veem quem é quem, né? Não, até pode, mas, de novo, vamos pensar num mundo onde tudo está sendo controlado. Sim. Eu vou ter uma única que, em tese, tem menos controle. Vai todo mundo correr para ela. É isso. Mas eu creio, igual você falou, vai chegar um momento que eles vão falar, ó, acabou a brincadeira do Bitcoin, só nós vamos utilizar agora. Perfeito. Eles vão botar regulamentações, proibir, mas eles vão continuar usando embaixo dos panos. Perfeito. Mas aí tem um outro caso interessante, que por acaso foi o tema da minha live de hoje, ao meio-dia, que eu contei a história da criação do Banco Central Americano. Certo. E eu mostrei que os bancos estavam ali sendo criticados pela sociedade e a sociedade estava exigindo o controle e as maracutaias que os bancos faziam. Aí eles criaram a ideia de fazer um banco central para eliminar esse monopólio dos bancos, mas na verdade ele consolidou eternamente o monopólio. Porque vai imprimir moeda quando quiser. Tipo assim, você tá triste, eu vou trazer a solução é 10 mil vezes pior. Só que o Trump tá fazendo uma revolução nisso, e eu não acho que é uma revolução boa, porque agora, todo o poder que o Banco Central americano tinha, ele está transferindo do Banco Central, Federal Reserve, para o Tesouro e para o Vale do Silício. Porque agora, antes tinha a ideia de que nos Estados Unidos o dólar digital seria o Fedcoin, que é a moeda digital do Banco Central. E aí tem um conceito de CBDC, que é Central Bank Digital Currency, moeda digital dos bancos centrais. Só que eu agora estou propondo um novo conceito, que em vez de ser CBDC, é CTDC, que é Central Technology Digital Currency. Sim. Não é a moeda digital do Banco Central, porque o Trump, inclusive, o gabinete do Trump ali, econômico, está cogitando acabar com o Banco Central. Porque o Banco Central é como se fosse os antigos controladores. Ele está trazendo essa galera do Vale do Silício, fazendo como se fosse uma revolução burguesa, para tirar os antigos reis do poder e eles assumirem o poder. Sim. Então, desde o início, quando o Trump chegou ao poder, eu falei, o Trump está vindo para uma tomada de poder. Tirar as antigas oligarquias e ele e a galera dele assumirem o controle total. Então, eles estão tirando o poder gigantesco do Banco Central de controlar a economia e transferindo isso não para uma moeda digital do Banco Central, mas para as stablecoins lastreadas ao dólar. E as stablecoins são tão rastreáveis, controláveis e manipuláveis quanto um Fedcoin. Isso tudo é diferente do Bitcoin, mas o Bitcoin deu a base para isso existir. Exatamente. Né? Foi um teste. É você pegar uma coisa que em tese é boa e falou, é boa, vou usar para o mal também. Exato. Assim como tem gente que pega a Bíblia e usa para o mal. Exato. Fácil, né? O cara, um psicopata, usa muito fácil a Bíblia pro mal, pra manipular, pra dominar. Basta lembrar e indicar um filme pra galera, o livro de Eli, pra quem não viu, né? Exatamente. O livro de Eli é isso. É perfeito. Usar a Bíblia pro mal. Então, a gente tá vendo o controle das finanças indo pro Vale do Silício também. E essas finanças controladas por eles, a gente tá falando não só a galera fala muito do USDC, né? Que é o Circle. O USDT, que é o Tether. Mas tem o PYUSD, que é a moeda do PayPal. E o Peter Thiel, a galera se esquece disso. PayPal, ele é uma das... como se fosse a primeira fintech. E o primeiro projeto que propõe essa ideia de transações digitais e não transações comerciais tradicionalmente. Então, o Elon Musk, o Peter Thiel, essa galera toda, um outro sócio do PayPal, que é o David Sachs, que agora é o czar das criptomoedas, né? Todos bilionários.
Nesse caso, até 3 sul-africanos, entre aspas, né? Elon Musk nasceu na África do Sul, porque o avô que foi preso foi morar na África do Sul, porque achava legal o apartheid, achava maneiro. É fogo, né? O pai do Elon Musk, que se separou da mãe, ele joga tudo no ventilador. Fala, esses caras gostavam do Hitler, esses caras eram tudo a favor da apartheid. Eu não sei se é briga de família que ele quer queimar, mas parece que eles gostavam mesmo. Então, aí o Elon Musk nasce na África do Sul, o David Sacks nasce na África do Sul, o Peter Thiel, ele é um cara alemão que foi morar na África do Sul, foi criado lá. Então é curioso que são 3 sul-africanos que montaram esse sistema de poder e estão aí hoje, na minha opinião, hoje o cara mais poderoso do mundo talvez seja o Peter Thiel. Porque o Peter Thiel é quem pilota o Donald Trump nos bastidores. Entendi. Pra galera ter ideia, quando o Mark Andreessen foi a Washington e o Biden falou, a gente vai proibir vocês de desenvolver inteligência artificial. Ele falou, vou apoiar o Trump então. Aí foi, o Peter Thiel arrumou esse apoio do Vale do Silício, aí foi todo mundo, Jeff Bezos, da Amazon, toda a galera, Meta, Google, por aí vai. Aí eles apoiaram, mas a condição, segundo se conta nos bastidores, era o seguinte, Trump, a gente era teu inimigo, mas agora a gente vai ter que te apoiar porque teu concorrente não quer saber da gente. Mas vamos combinar uma parada. Tem um preço. Sim. E o preço é o seguinte, a gente vai escolher o vice. Porque, peraí, quem conhece a história recente dos Estados Unidos sabe que o Mike Pence, que foi vice do Trump, ele quebrou as pernas do Trump. Ele conspirou nos bastidores, ele fez um monte de coisa prejudicial. Quando o Trump precisou dele para dar uma força lá naquela disputa, se as eleições tinham sido corretas ou não, o cara saiu fora. Porque nos Estados Unidos, o presidente do Senado... é o vice-presidente americano. Sim. Que é uma loucura isso. Mas aí ele abre mão desse cargo e deixa eles escolherem um sublíder. Mas quando ele quiser, ele entra lá e manda na parada. Muitas vezes a gente já viu o J.D. Vance fazer isso. O J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, na condição de presidente do Senado, várias votações importantes do interesse do governo Trump empataram e ele ia lá só para dar o voto de Minerva e ir embora. Ele assume para poder vencer. Ele fala, não, vai ser isso e vai embora. Então, quem conhece o sufoco que o Trump passou com o Mike Pence sabe que ele teria que ter muito cuidado com quem ele ia escolher para ser o novo vice. E ele escolhe um cara novato, novão, sem experiência. É um senador, mas um senador de primeiro mandato. Ele nunca escolheria esse cara. Esse cara, o J.D. Vance, ele é um protótipo do Peter Thiel. Entendi. Porque o Peter Thiel não montou só empresas de tecnologia, ele montou um projeto de poder. E o projeto de poder fica explícito num fundo que ele tem chamado Founders Fund. O Founders Fund é como se eles são olheiros de novos talentos. E eles escolhem alguns caras para patrocinar. O Vitalik, que foi o cara que criou o Ethereum, é peixinho dele. E o J.D. Vance também. Entendi. Ele inventou a carreira política do J.D. Vance. J.D. Vance era um cara lá do interior dos Estados Unidos que escreveu um livrinho, ficou famosinho lá, que tem na Netflix o filme. Em inglês eu não me lembro. Em inglês o nome é Hillbilly Elegy, em português eu me esqueci como é que ficou. E aí, de repente, esse cara que diz que foi pro exército, mas todo mundo falou que ele era da comunicação, só ficava escrevendo artigo, nunca deu tiro em ninguém, era uma almofadinha do exército, mas ele diz que foi, né, sou veterano e tal. Esse cara foi estudar direito na Universidade de Yale, aí do nada, literalmente do nada, Peter Thiel fala, esse garoto tem futuro, pega ele, e 2 anos depois esse cara cria um fundo de investimento chamado Narya Capital e o sócio dele é ninguém menos que o Eric Schmidt, que era o CEO do Google. O cara multibilionário. Como é que um moleque do nada se encontra com um cara desse? Cara, ele só com gente monstra. Sim. Então, assim, muito estranha a ascensão desse cara. E esse cara é a garantia do Vale do Silício. Ó, Trump, a gente te apoia, mas tem que ter um seguro desse apoio. Qual que é o seguro? Vou escolher o vice, é encaixar ele lá. Agora eu vou te fazer uma pergunta mais complicada. Por que o Biden abriu mão dessa galera? Porque se ele tivesse com essa galera, ele poderia estar dentro, tá garantido. Por que ele abriu mão disso, você acha? Então... Ou ele também é uma marionete? Mas a Kamala Harris também abriu... Na verdade, os dois são marionetes, né? Hoje a gente já sabe disso. Muitos documentos que o Biden assinou foi naquele DocSign lá, assinatura automática, que ele falou, não assinei isso não. O cara falou, pô, tá aqui. Aí você não sabe se é ele que não lembra ou se realmente... Parece que ele não... Senil também, difícil saber, né? Se ele não lembra ou se ele realmente não assinou, né? O Biden é uma figura... É difícil saber. Cara, essa pergunta é muito boa, né? Por que ele deu esse mole? Eu acho que numa saga louca de controle,
eles tentaram puxar para eles, para o governo, o controle sobre a inteligência artificial para eles pilotarem esse desenvolvimento. Né? Porque, em tese, o Partido Democrata ele é mais estatista. Sim. E o republicano é mais liberal. Sim. Então, como eles querem um Estado grande, eles queriam controle não apenas da roupa que as crianças iam usar ou da música que a galera ia ouvir, Sim. mas o controle dessa máquina da inteligência artificial. Talvez influenciados ali por conselheiros do Pentágono, eles falaram, é melhor deixar isso no setor público, tirar do setor privado para a gente decidir para onde que vai. Senão vai virar bagunça. E virou bagunça. Tanto então, que esse pessoal domina o Trump. Então, na verdade, os governantes do mundo não são, tipo assim, americanos. Tipo, eu tô falando de Estado. São outsiders que usam o próprio Estados Unidos para manipular. Perfeito. É isso. Quer ver uma instituição que é supra-estado e controla? É a instituição que esses caras participam. O Clube Bilderberg. Clube Bilderberg, todo mundo dizia que era a teoria da conspiração. Eu ouvi muito isso. Eu falava, isso aí. Hoje você tem o site deles. Você tem o Bilderberg Meetings. Aí você vê o site. Lá você tem o Steering Committee, que é o comitê diretor. E no comitê diretor, quem participa? Eric Schmidt, que era sócio do J.D. Vance. Peter Thiel, Alex Karp, que é o sócio do Peter Thiel na Palantir, e o Sam Altman da OpenAI, que fabrica o ChatGPT. Tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali. E o Clube Bilderberg é o exemplo clássico do Deep State, do Estado profundo, que o Trump diz combater. Mas quem patrocina ele sempre foi o Peter Thiel, que hoje, dizem que tem duas facções dentro do Clube Bilderberg. Uma facção é controlada pelo Eric Schmidt, que é esse ex-CEO do Google, e a outra facção é controlada pelo Peter Thiel. Entendi. E esses dois estão apoiando o Trump. Agora, tu acha, pastor Daniel, que as coisas mudaram de paradigma? Por exemplo, antigamente eram as grandes famílias. Sim. Rockefeller, né? Você tinha as grandes famílias antigamente que mandavam na indústria farmacêutica, etc, etc. Hoje, pelo menos a gente ouve muito esse nome, Black Hawk, por exemplo. O que seria? Tá na mão de quem hoje? Porque parece que não são famílias, parece que já são grupos de tecnologia. Ainda né? tem as famílias, só que as famílias são sábias demais para se expor. Ah, entendi. Eles colocam os testes de ferro. Entendi. Essa galera continua mandando. Mas assim, o BlackRock o CEO é o Larry Fink, que é um cara que gera um fundo de 10 trilhões de dólares. Pois é o dinheiro do mundo. É o do mundo. Você compra países, você não compra empresas, né? E esses caras usam essas fortunas gigantescas para fazer uma engenharia social. Reformular a sociedade à sua imagem e semelhança. Só que o que acontece? Por que o mercado financeiro, os Estados Unidos, passaram a apoiar essa visão de mundo mais progressista, mais marxista e começaram a se flagelar. Autodestruir. Autodemolição, né? E nos anos 2010, mais ou menos, começaram uma série de movimentos nos Estados Unidos dizendo que Wall Street era o vilão do mundo. Que Wall Street era um mundo de bandidos que só fazia pobreza explorando os pobres. Então, o que eles fizeram? Isso estava começando a ganhar muita força na mídia. E aí surge o movimento Occupy Wall Street. O Occupy Wall Street, a gente meio que esqueceu dele, mas foi ali que o negócio mudou. Por quê? Em 2011, Wall Street estava sendo visto como assim, o capital financeiro é a causa de todos os males. O que eles passaram a fazer? Passaram a fingir que eles eram marxistas. Começaram a patrocinar movimentos de esquerda para que a esquerda parasse de atacá-los. Entendi. E isso dura de 2010 até, quem sabe, 2024. Porque em 2025... eles já falaram, agora dá pra gente voltar a usar a plataforma cristã e conservadora como nossa base. Esses caras não estão nem aí pra ideologia, eles querem dinheiro e controle e poder. Sim. Não é por princípio. Não tem. O princípio deles é controle. Sim. Agora, é claro que a gente está falando de uma paisagem geopolítica, econômica e tal. Mas tem uma paisagem espiritual por trás. E o espiritual é a implementação do reino do anticristo. Então, esses caras servem, na minha opinião, a essas entidades e estão implementando aquilo que essas entidades malignas querem que seja implementado. E isso envolve a destruição do modelo tradicional, do modelo cristão, do modelo judaico, em favor desse modelo anticristão explicitamente, como hoje está claro, né? Basta ver a indústria da música, né? Como é que ela está totalmente anticristã. Né? Eu acho que, ouvindo o senhor falar agora, eu concordo, é a ideia da desumanização. Também.
Total, aí o transhumanismo entra nisso. A desumanização o homem se fundindo com a máquina também. É porque eu penso o seguinte, eu vou dar um exemplo bobo, mas para mim é muito importante. Quando a gente humanizou o bichinho de estimação, Sim. Parece bobagem isso, mas quando tu chama um bicho de filho... meu filho. Nada contra você gostar de animal, mas animal é animal. Eu sempre tive todos os tipos de animais que você pode imaginar, desde papagaio até coelho. Mas se eu dizer que um bicho te ama, você tá denigrindo de fato que é o amor, né, cara? Você tá rebaixando o amor Pô, amor envolve a antítese, né? O amor, ele envolve o contraditório. Amar, como Jesus mesmo fala, amar quem te chama é fácil. Você é chamado para amar seu inimigo. Isso, exato. Amor é uma decisão. O diferencial do cristianismo é isso. E então, quando a gente usa a tecnologia para desumanizar, para desvalorizar, para perder os princípios daquilo que realmente... Porque o ser humano é um ser biológico, fisiológico, psicológico, social. Quando você vai rompendo esses princípios e traz a desumanização como um fundamento, acabou, cara. Você acabou com tudo. Você está pronto e está com terreno fértil. Aí, de fato, pro anticristo vir reinar, porque se não tem princípios... É isso. Todo mundo é escravizado, né? É a coisificação do ser humano. Isso. O ser humano vira um amontoado de células. Uhum. Na verdade, eu tive uma aula muito interessante na minha faculdade de jornalismo. O professor, ele era jornalista investigativo, mas ele era da área do direito também, advogado. Uhum. E ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou, cara, o direito penal é um reflexo das mazelas da sociedade. Uhum. Né? Porque o direito penal ele surge para tentar resolver os pepinos da convivência humana. Sim. E a mudança do direito penal também mostra como essa visão da sociedade vai mudando. Uhum. Hoje, me corrijam aí os especialistas se eu estiver errado, o cara tem uma punição maior se ele der um chute num cachorro do que se ele der um chute numa criança. É verdade. É verdade. Até onde eu sei, mais ou menos, dependendo do enquadramento. Não, socialmente vai ter. Né? Se o cara ele gritar... Socialmente, total. Se o cara gritar com uma criança, às vezes, se maltratar um cachorro, acabou. Vão querer matar ele por maltratar o cachorro. Sim. Vai cair no ostracismo total. Exato. Então, isso é interessante pra caramba. Isso é interessante também porque tem um livro legal pra caramba que é A Esquecida, do professor Olavo de Carvalho, sobre Descartes. Nesse livro ele fala, cara, Descartes, com essa ideia de penso, logo existo, ele vai duvidando de tudo, aí ele chega a uma conclusão que é o seguinte, eu não tenho certeza se as outras pessoas existem, eu só posso ter certeza que eu existo porque eu estou pensando. Então, tudo que eu estou vendo ao meu redor pode ser ilusão. Uhum. E aí isso se chama, na filosofia, chama solipsismo, né? Que é tipo, só eu existo, o resto eu não sei se existe. Pode ser ilusão. Ele já chega num problema moral quando ele pensa isso. Porque ele fala, cara, se a pessoa não existe, posso dar um bico, um tiro, humilhar, ofender. Aí ele inventa uma solução para isso chamada moral provisória. Que é tipo assim, eu não sei se a pessoa existe, mas na dúvida eu vou fingir que existe porque eu posso ser preso, né? Independente se ela existe ou não. Sim. Só que nisso, ele coisificou a pessoa. A pessoa não vira um ser humano digno de amor, né? Com aquela ideia que vem da Bíblia do direito natural. Isso. A galera acha que a Bíblia foi usada só para oprimir os outros, né? Verdade, Se não tivesse a Bíblia, não tinha o direito natural que é. Você não precisa fazer nada para ter direito. Você nasceu, você já tem o direito porque você é filho de Deus. Exato. E todo mundo é filho de Deus. Então, o direito, ele vai se transformando. Primeiro pensando, será que um óvulo fecundado é um ser humano e merece respeito? Ou é só a criança? É a criança com quantas semanas? Aí você vai desumanizando o ser humano. Exato, né? exato. E o ser humano vira uma coisa e não uma pessoa. E isso sempre conduz à tirania. Sempre conduz a porque fica mais genocídios. Fácil. Sempre. Exato. Porque você olha para a pessoa como uma coisa a ser explorada. E não como igual filho de Deus, né? Então é claro que eu imagino que nesse reino do anticristo aí, isso vai ser muito capitalizado. Aí entra até aquela intolerância do tolerante. Sim. É o cara que se diz tolerante falando, eu vou te matar porque você é intolerante. Você fala, mas você não é tolerante? Você tinha que me respeitar como diferente. Eu penso diferente. Não, você precisa ser eliminado. É a base da Revolução Francesa, Sim. que é em nome da liberdade, igualdade e fraternidade. Você arranca a cabeça de quem não concorda. Você fala, pô, mas em nome da liberdade você vai fazer isso? Não, e engraçado que não dá pra ter os três, pô. Igualdade e liberdade, não dá pra ter os três. É impossível. Porque um vai superando o outro, não tem como. Exato. É uma loucura. Agora, Daniel, beleza. Tá? Isso aqui tá bem claro até agora, deu para entender tudo. Que bom. Mas aí, de novo, a parte ditatorial dessa questão tecnocrática, né? Enfim, do Estado, a gente vai tender ao quê? A uma sociedade, então, no final das contas, mais socialista. É um socialismo disfarçado. Não é? Claro, lógico.
É como se voltasse, né? Volta. E, na verdade, o socialismo é uma passagem para o comunismo. Exatamente. É uma transição. O socialismo é a socialização do meio de produção, a expropriação da propriedade privada. Mas ainda tem um Estado. Ainda tem um Estado. Mas é o proletário controlando o Estado. Isso. Então, é uma fase para chegar ao comunismo. O comunismo é todo mundo ter tudo em comum e não ter mais Estado. Seria uma sociedade sem Estado. Mas tu não acha que o comunismo é uma utopia impossível? Mas lógico que na verdade. O ser humano é pro ser humano, mano. Não tem como viver então, isso. Então, na minha opinião, isso está no livro Política, Ideologia e Conspirações. Marx foi contratado pela família Rothschild para produzir esse material. Porque eles queriam um argumento utópico para todo mundo achar lindo. Sim. E se dedicar de o corpo e alma àquilo. É porque nega a própria natureza humana, pô. Lógico, pô. A individualidade. Não tem como. Nós somos gananciosos por natureza. Isso. Acabou. Então, não tem como ter. É uma espécie... A gente poderia chamar o comunismo de um modelo de coletivismo. Isso. O fascismo é isso, a tecnocracia é isso, o feudalismo é isso também. Então, existem alguns autores que vão falar sobre a tecnocracia se implementando, outros vão falar sobre o tecnofeudalismo. O que é o feudalismo? Você tem o dono de todas as terras, que são os suzeranos, Sim. E você tem uma multidão de vassalos para quem você empresta a terra e o que ele produz ele tem que repassar para você. Uhum. Então, essa ideia do Fórum Econômico Mundial, de um artigo de 2016, escrito pela deputada federal dinamarquesa Ida Auken, que ela escreveu 10 tendências para 2030, a primeira, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Então, isso é voltar ao coletivismo feudal e também uma espécie de comunismo. Mas aí é o socialismo em essência. Porque esse comunismo feudal, digamos assim... Ele ainda é controlado por um feudo forte, que é o socialismo. Pô. Sim, lógico. Existe que é o mais aplicável ao socialismo nessa pegada, que é a China. Pô. Nunca vai existir o tudo é de todos. Não. É assim, tudo é de todos, mas alguém domina tudo, né? É uma enganação. E é esse Estado forte e que com mão forte ainda e rígida, ditatorial, vai controlar a galera. Então, o que é até autocontraditório é... Nessas tendências para 2030, desse documento que eles tiraram do ar, obviamente, mas depois volta com repaginado, mas hoje no archive.org você consegue achar os sites antigos, é fácil. Mas nesse documento eles falavam tendências para 2030. Primeiro, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Tudo que você quiser, você vai pegar emprestado ou alugar e será entregue na porta da sua casa por um drone. Então, assim, peraí, se ninguém vai ter nada, eu vou pegar emprestado com quem? Alguém continua sendo dono. É lógico, é lógico. É o 0,01, pô. Não, e aí no final vão chamar isso de Estado. Exato. Aí, o que acontece? É uma maneira de garantir para os poderosos a manutenção do status quo, que é o estado de coisas. E você eliminar as forças de resistência que pode puxar teu tapete. Tirar da população os meios de ação para que você eternize a sua posição. Porque dizem que chegar ao primeiro lugar de qualquer coisa, de um campeonato, da economia, não é tão difícil quanto se permanecer ali. Lógico. Né? Ou permanecer ali, né? Se permanecer... Ficou meio estranho. Então, assim, às vezes, você pensa num atleta de alta performance. Você ganhar o campeonato mundial é uma coisa. Agora, se manter no topo, talvez seja ainda mais difícil. Então, essa galera já está no topo econômico. Então, o que eles querem é a manutenção da posição. Mas eu acho que com essa revolução tecnológica, ficou fácil ficar lá. Então, facilita demais. Facilitou pra caralho. Facilita demais. Assim, tu ganhou no esporte... Você está usando uma substância ilícita que ninguém pode usar. Exato, você vai ficar no topo. Total. Você só precisa continuar tomando essa substância. Exato. Hoje a gente não, né? Porque eu não faço parte disso. Mas hoje os controladores, eles têm ferramentas que nenhum tirano do mundo passado nunca teve. Os grandes, Átila Uno, os imperadores romanos, nunca tiveram o poder que esses caras têm, porque esses caras conseguem pensar o que o outro tá... Eles conseguem saber o que o outro tá pensando. Nunca houve poder assim. Não, e se você parar pra imaginar... por exemplo, o teu dinheiro no banco, ele é o quê? Ele é um número lá. Exato. Se o juiz numa canetada quiser dizer assim, tua conta tá bloqueada e acabou. Já era. Tu não tem o dinheiro mais. Exato. A questão é exatamente essa. A substituição do dinheiro físico por esse dinheiro digital, que eu acho até errado a gente chamar de dinheiro, porque isso não é dinheiro. Não é dinheiro, é um número. Isso é um créditozinho, é um token. Não é dinheiro isso. Dinheiro é o fruto do meu trabalho. Exato. Aquilo eu não trabalhei para receber aquilo, é renda básica. Então,
essa substituição do dinheiro pelo token é a coisa mais preocupante que eu já vi, e não é minha opinião. O Robert Wenzel, que é um economista falecido que falava isso, é o maior perigo para a liberdade e para a privacidade. Porque você tem Não tem nada pior você que tem isso. a internet que te manipula, Sim. que são os algoritmos, que essa é uma das coisas mais difíceis, na minha opinião, hoje. Por exemplo, eu tenho esse programa aqui. Sim. É interessante. Ele não alcança todo mundo. Ele alcança quem o algoritmo quer que alcance. Exato. Eu sou... Meu canal no YouTube é de 2006, né? Peguei no início. É um mundo totalmente diferente. Um mundo com algoritmo e um mundo sem algoritmo. Antigamente não tinha isso. Você tinha 1 milhão de inscritos, os 1 milhão iam receber o teu vídeo. Agora já não dá mais. Agora já não dá mais. Isso é muito interessante, porque a gente acha... que a informação que a gente recebe é a que todo mundo está pensando, mas não é, cara. Não é. Não é, existe um controle. Inclusive, quando a gente estuda jornalismo de verdade, né, como eu estudei, fiz 4 anos de faculdade, a gente estuda, por exemplo, as formas que o jornalismo tem de ter um viés, de influenciar, de manipular. Uma das formas é a tematização. Tematização é o quê? É a ideia de que o jornal impresso ele não tem um espaço infinito e o jornal televisivo ele não tem tempo infinito para falar de tudo. Certo. Então, eles vão ter que fazer uma chamada reunião de pauta para escolher o que vai ser falado e o que não vai ser falado. Agora, já que eles têm esse poder de escolher o que vai ser falado e o que não vai ser, eles já estão pautando a opinião pública. Então, o algoritmo ele também escolhe o que vai ser falado e o que não vai ser falado. Exato. Para quem vai, para quem recebe, quantas pessoas vão receber. Isso já é uma... Então, assim, o que está bombando? Tá bombando o que o algoritmo permite bombar, né? Isso é interessante, porque quando você vai acumulando esse grau de controle, aí de fato, cara, esses caras que comandam o Vale do Silício, eles já eram, estão dominando o mundo completamente. Aí a gente vai acumular o que além disso? Porra, indústria farmacêutica? Porra, essa galera é brava, hein? Não é? Essa aí eu até nem estudo muito, mas falo pouco. Porque eu sei que ali o jogo é pesado. É porque eu fico pensando isso. Analisar o mundo... Faz tudo... É tudo parte de uma... Quem criou a medicina atual e a indústria farmacêutica? A família Rockefeller. Exatamente. Pra quê? Pra abençoar todo mundo? Não é pra curar ninguém, é pra ficar remediando todo mundo. Eu acho que não. É lógico. É controle. Não, você pega na época do Zika vírus... Você vai ver que o Zika foi descoberto na floresta de nome Zika, na África, e quem patenteou foram os Rockefeller, nos anos 50, eu acho. Você fala, pô, esses caras já estavam patenteando vírus. Ué, o cara faz uma patente de um vírus, ele pode desenvolver uma arma biológica em cima disso, né? Em contextos mais fechados, né? Sim. E o que o senhor acha em relação... Pra gente ir terminando, porque legal, eu sei que o senhor tem um horário, tá? Obrigado. Eu só tenho certeza. Valeu, mas valeu. só pra gente ir matando. Por exemplo, do Bill Gates ficar alardeando que vai vir uma nova pandemia. E ele já falava antes, né? Falou em 2015, no TED Talk. E aí daqui a pouco de novo. Isso. As guerras que a gente tem visto. O mundo tá em guerra desde o início. Então tem pequenas guerras regionais, que parece que o mundo não tem interesse de acabar. Sim. Beleza. A galera chama até de guerras eternas. Exato, principalmente na África, a gente sabe muito disso. Mas, vamos lá, tem uma guerra em especial que eu queria entender ela, que eu não consigo entender em virtude desse controle todo, que é Israel e Palestina. Isso é fácil de entender, pô. O que rola ali para não acabar esse negócio? Primeiro, os Estados Unidos, eles têm um representante no Oriente Médio, que é Israel. Sim. A Rússia tem os seus representantes no Oriente Médio, que é o Irã, por exemplo. O Líbano, né? A Síria. Então, para os Estados Unidos é interessante que o exército de Israel exista. Por que eles não querem que termine esse conflito ali, ou sempre tem conflito? Porque quando você tem um inimigo, você justifica o aquecimento da indústria bélica. Entendi. E você justifica o envio de ajuda humanitária. Já entendi. Então, muito dinheiro vai, muito dinheiro volta. Entendeu? É uma forma de lavar dinheiro e manter controle. Exatamente. Por quê? Vamos supor que os Estados Unidos mandam dinheiro para a Palestina. Porque a Palestina está precisando de ajuda. Sim. Se tivesse bem, não precisava mandar. Alguns setores palestinos mandam esse dinheiro de volta para os Estados Unidos, patrocinando político para continuar no poder, para continuar mandando dinheiro. Exato. E é uma maneira, como você falou, do aquecimento bélico. É uma maneira de continuar crescendo. Sempre a máquina tem que estar girando. Exatamente. Tem que ter motivos. Tem que ter motivos. E ali é um bom motivo. Exato. Aí você vê, por exemplo, você está falando nutricionista, que a inteligência artificial é um obstáculo para eles, né? Sim. Não só a inteligência artificial, você pensa num Ozempic da vida, um Monjaro. Isso. Muitas vezes o cara não tem interesse que esse tipo de produto, né? Ele se popularize, porque é mais um obstáculo ao trabalho dele. Então, se você tem uma paz, você tem várias indústrias ali e várias pessoas poderosas que vão deixar de receber o seu
Só bolada. E o Bill Gates, foi sorte? Foi coincidência? Não. Ou ali é... Não, o cara manja muito, né? Dizem, fala, o Bill Gates previu, os caras. Previu ou anunciou a agenda, né? Aham. E é uma agenda, pô. Então ele também tá todo mundo envolvido nesse sentido. Tá, cara, porque a parte farmacêutica, o controle da saúde é fundamental, né? E agora com esse negócio da galera ter smartwatch Sim. e ter os implantes, Sim. isso é altamente complicado, porque o patrão pode, na hora de escolher um funcionário, ter acesso aos seus dados médicos e falar, pô, esse cara aqui, a chance dele infartar daqui a uns anos é enorme, vou contratar não. Ou então pega os seus dados de DNA, fala, esse cara que tem propensão a ter a doença XYZ. Então, às vezes, o cara vai virar um pária social sem saber por quê, porque todo mundo previu os problemas que ele vai ter, ou que ele pode ter, né? Então, isso é uma invasão de privacidade terrível. Pra gente finalizar, Sim. a história do Elon Musk. Sim. Eu quero entender essa parte espiritual. Até vou pedir Legal. pro senhor voltar pra gente falar de Beleza. Bíblia, espiritual. Essa... Mas calma, né? Hoje ficou... Exato. É porque se eu não viesse hoje, cara, eu Não. só ia conseguir vir muito lá pra frente. Eu te agradeço pra caramba. Eu vou viajar essa semana, tá uma correria brava. Baita de um programa, É. mas Elon Musk, em relação... Eu ouvi você falando isso uma vez, do que a babá dele havia visto. É uma loucura. Porque o meu lance do espiritual é muito... É o que tá por trás de tudo. Total. Então, se o senhor tivesse que apostar, são duas perguntas e a gente Tá bom. encerra. A gente sabe que a besta que emerge da terra e do mar é a natureza política religiosa. Isso. Ponto. Se o senhor tivesse que apostar uma nação, de onde viria esse anticristo? Quem o senhor hoje, se pudesse dizer 2 nações ou 3, apostaria? E segundo, aquela história do Elon Musk, que pra mim aquela história é muito, muito bizarra, eu queria ouvir contigo pra gente encerrar. Da babá? É. Então, as nações, cara, assim, no livro de Daniel diz que é um rei de um povo estranho, diferente. Então, muita gente acha que tem que vir de Israel. Eu não acho isso. Uhum. Eu acho que o anticristo ele vai ser exatamente o que estão pregando hoje, que é o novo Ciro. O que é o rei Ciro? Era um cara que não era cristão, não era judeu, mas ele foi chamado de Messias. Sim. Porque ele liberou o povo para voltar do exílio babilônico. É claro que Ciro não foi o anticristo, né? Não era um protótipo de anticristo, Sim. era muito mais... os judeus pensam muito mais num inimigo como Amã, na época de Esther, ou como o Antíoco Epifânio, que representava o Império Grego, né? Que sacrificou um porco no altar, igual Daniel fala que vai acontecer, que Jesus também fala sobre a abominação da desolação. Isso. Então, assim, eu não me surpreenderia se o anticristo viesse dos Estados Unidos ou da Europa. Perfeito. Para mim, tanto faz. Tem gente que acha que ele precisa ser islâmico. Eu não acho que precisa nada disso. Eu acho que vai acontecer um cataclisma global e a humanidade vai clamar por um líder global para resolver um problema global. Porque para você ter um líder global, tem que ter um problema de proporção mundial. Claro. E eu acho que eu vou falar um negócio que eu precisaria de muito tempo para arrumar a casa, para não parecer sem fundamento, mas uma falsa invasão alienígena. Tá bom. Nisso, a humanidade vai ficar, meu Deus, estamos sendo invadidos, ó céus. Tá sendo falado isso nos Estados Unidos hoje, Então, quando né? tu voltar, a gente vai falar sobre isso, beleza? Então. Aí eles vão escolher um líder para salvar a humanidade. Ele pode ser de qualquer povo, não importa. Ele vai ser o líder da humanidade e acabou. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, a babá do Musk, cara, é uma senhora muito doida. Ela usa um pseudônimo chamado Rosemary. E ela diz que quando a família Musk morou em São Francisco, na Califórnia, ela foi convidada para tomar conta dele. Só que ela disse que ele era um menino muito estranho. Um menino que tinha 10 anos, parecia que tinha 3. O que é exótico pensar hoje, porque ele tem quase 2 metros de altura hoje. Mas ela disse que ele era uma criança meio retardada no sentido do desenvolvimento físico. Ele era bem menor do que deveria ser. E ele não tinha brinquedos normais, assim, ele brincava com umas estatuazinhas, tipo uns deusezinhos. E a mãe falou, não deixa nada acontecer com meu filho, porque ele vai ser muito importante no futuro. E a mãe, que é a May Musk, né, ela disse que todo mundo conhecia a mãe dele como Light, como Luz, né, era o nome dela. E o Musk chamava essa babá de Moon, Lua, né? Só que o Musk... Ela disse que eles não chamavam o Musk de Elon. Eles chamavam ele de Elion. E quem conhece a Bíblia sabe que Elion é o Deus Altíssimo e tal. E algumas vezes ela disse que ele foi chamado de El Elyon também. Entendeu? Então, assim, estranha a história. Provavelmente essa mulher tem problema psiquiátrico. Ela tem pinta de ser uma pessoa... Mas também eu não sei, às vezes ela foi atormentada pelas coisas que ela viu. Perfeito. Por isso que é muito difícil a gente falar. Ela disse que um dia ele estava dentro do quarto e ele falou, vem brincar comigo.
Aí quando ela entrou, ele tava com essas estatuazinhas, né? Falando umas coisas, abriu um portal. Aí ele foi sugado pra dentro do portal e ela falou, cara, a mãe falou que não podia acontecer nada com ele. Vou por tudo ou nada. Aí ela pulou dentro do portal, chegou lá, aí tava o Elon Musk rindo, né, dela e um demônio gigante pegou ela pelo pescoço e ia matá-la, né? Só que essa menina falou que a avó levava ela pra igreja. E nessa hora ela lembrou das orações de Jesus e ela não conseguia gritar porque estava sendo enforcada. Aí ela pensou, né, Jesus me livra. Ela disse que nessa hora ela e o Musk voltaram pro quarto e ele falou, por que você fez isso? Você era o meu presente pros meus amigos. Ela falou, pô, presente? Caramba, sai fora, né? Aí ela foi conversar com a avó e ela falou assim, eu acho que esse menino é o anticristo. Aí a avó falou, não, ele não é o anticristo não, mas ele vai ajudar a trazer o anticristo à tona. Agora, na tua opinião pessoal, quanto tu acha dessa história ser maluquice ou sei lá, uma história boa? Eu acho que a história é maluquice, mas eu acho que o Elon Musk tem alguns comprometimentos espirituais sérios. Ele participa de sociedade secreta e ele tem uma aliança espiritual sombria. Entendi. Mas eu acho que a história é muito difícil de acreditar. É que essas histórias funcionam pra gente como arquétipos, né, cara? É, se for, né? Tipologias, né? Mas assim, tem outras entrevistas da Rosemary que eu já assisti que ela traz muitos e muitos detalhes. Dá um outro programa também. É interessante, ela mostra que ela conheceu o avô do Musk, ela conta detalhes sobre o estado da Califórnia ali, São Francisco. Ela faz conexões interessantes, mas mesmo assim parece ser uma pessoa transtornada. Agora, Daniel, tu falou que a relação Musk e Trump provavelmente é apenas uma manipulação. Briga de comadre. Briga de comadre. Quando é que ele se volta? Quando é que tu acha, em que cenário ele voltaria a manter uma amizade ali? A amizade é mantida, mas como o Elon Musk vai implementar o Tecnato, que é o nome do governo tecnocrático, para não ficar na cara que ele e o Trump estão trabalhando junto, eles vão continuar afastados para ele poder implementar isso como se fosse uma competição com o Trump, não a favor do Trump, eu creio. Entendi. Uma falsa dicotomia. Para poder manter o governo mais... para a população aceitar melhor e não falar, esse Musk aí faz o que o Trump faz, o Trump é um fascista. Beleza. Ele vai fazer como se fosse independente. Valeu, meu querido. Porra, muito obrigado. Valeu. Deixa uma recado aí pro pessoal. Pessoal, não fiquem com medo, tá? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Meu intuito não é gerar medo. Agora também não vou tapar o sol com a peneira. Eu tô falando para vocês notícias. Eu não trouxe as imagens das notícias, mas se você pesquisar, você vai ver que boa parte que eu falei tá tudo ali muito bem documentado. Então, coisa mais importante para se proteger disso, né? É você entregar sua vida para Jesus. Não tem muito o que fazer, não. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos os reis da terra vão se esconder em cavernas embaixo das montanhas, tentando fugir do juízo de Deus, mas não vai adiantar nada. O melhor refúgio que a gente tem é em Cristo Jesus, porque ele morreu para nos salvar. Então fica a minha sugestão aí para vocês aí. Obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso pro Daniel Lopes, meu amigo pastor. E pra mim, você pode brigar comigo, não tem problema não. Mas ele volta pra gente falar ainda mais e aprofundar sobre todas essas coisas. Agora, como ele falou de tudo, guarde seu coração, porque dele procede os caminhos da vida. Faça o bem sempre, não devolva mal com o mal. E o Senhor está contigo, te protegendo e te guardando, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados pelo seu propósito. Deus abençoe vocês, até um próximo programa. Valeu, pessoal! Valeu! Brain Juice, o segredo para turbinar mente e corpo. Nosso primeiro patrocinador desse programa entrega o que há de mais saudável e inovador com extratos concentrados de Lion's Mane, líder mundial para a memória, Cordyceps, que eleva o foco e disposição, e o Reishi, o favorito asiático para imunidade e sono. Esse super alimento natural em só 15 gotas garante performance no trabalho, resistência nos treinos e noites tranquilas. A Brain Juice é muito bem avaliada nas redes. Por quê? Porque ela desperta o seu potencial. Use o cupom IRON10 e experimente agora esse super alimento. Continuaremos sempre na busca pela verdade. Até o próximo Iron Talks.